Cumprimento os Dr. diretores Sandoval. Elvio, diretora Agnes e o Dr. Sandoval. diretor Fernando. Informo que o diretor Ricardo Tillo está ausente justificadamente em razão de suas férias. Também saúdo o procurador-geral da agência, Dr. Raul Pereira Lisboa, e o secretário-geral Daniel Dana. Senhoras e senhores, temos hoje o quórum de 4 diretores, então estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 16ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2024. A presidência tem alguns comunicados a fazer. Informo que na sexta-feira, dia 17 de maio, encerra-se o prazo de contribuições a 2 instrumentos de participação pública da ANEEL. Consulta Pública 10 de 2024, que busca obter contribuições acerca da proposta da revisão da Resolução Normativa 914 de 2021, que trata dos procedimentos para a delegação de competências da ANEEL aos estados e também ao Distrito Federal para execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos. A Consulta Pública 11 de 2024, que visa obter subsídios referentes à revisão da Receita Anual Permitida, RAP, dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica relativos aos empreendimentos licitados com data de revisão em julho de 2023 a julho de 2024. Dia 20 de maio, também se encerra o período de contribuições da Consulta Pública 9 de 2024, que busca obter subsídios e contribuições ao relatório de análise de impacto regulatório, AIR, sobre proposta de alternativas para o cálculo da energia requerida e das perdas não técnicas nos sistemas de distribuição de energia elétrica, considerando os efeitos da mini geração e microgeração distribuída, MMGD, além das contribuições referentes à alteração dos regulamentos vigentes, o procedimentos de regulação tarifária, PRORET, e também as propostas de padronização e melhorias nas informações fornecidas no Sistema de Acompanhamento de Informação de Mercado para a Regulação Econômica, o SAMP Balanço. Também permitam-me, senhores diretores e todos que nos acompanham, a destacarmos alguns fatos marcantes que ocorreram na agenda da ANEEL ao longo da última semana. No dia 2 de maio, a reestruturação e organização da ANEEL completou 1 ano. A reestruturação foi motivada pela necessidade de acompanharmos as mudanças e inovações do setor elétrico e pelo desejo de fortalecer e engajar as equipes em temas estratégicos e de gestão organizacional. A alteração do regimento interno da ANEEL ocorreu por meio da Resolução Normativa 1061, resultou, entre outras mudanças, na criação de novas unidades organizacionais, na revisão de atribuições e na reestruturação de um sistema de integridade que nós denominamos internamente de ecossistema de integridade, com destaque para a criação da Corregedoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Também vale destacar que desde o dia 1º de maio, a partir do acionamento do Plano de Ação de Emergência, PAI, da usina hidrelétrica Dona Francisca, localizada no estado do Rio Grande do Sul, decorrente de intensas e inesperadas chuvas nos municípios adjacentes ao rio Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul, a ANEEL vem monitorando a situação das barragens da região, bem como os impactos ao fornecimento de energia elétrica às regiões atingidas pelas inundações registradas em todo o estado. Quero destacar também aqui o engajamento, a sinergia, desde o primeiro momento, com o Ministério de Minas e Energia e o governo do estado do Rio Grande do Sul, para que pudéssemos dar, no âmbito das competências da ANEEL, resposta aos graves eventos ocorridos e que estão ocorrendo até hoje no estado do Rio Grande do Sul.
Outra medida que também foi tomada pela agência foi o estabelecimento, na quinta-feira, de um gabinete de crise formado pelos diretores, lideranças e técnicos da agência para acompanharmos junto às distribuidoras, transmissoras e geradoras que atendem o estado do Rio Grande do Sul, bem como para fazermos a interlocução com o poder público, municipal, federal e estadual, relacionado às ações de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica. Peço, por favor, à Secretaria-Geral que apresente o vídeo produzido pela assessoria de comunicação da agência, que resume as providências tomadas pela ANEEL, como também traz a atualização do estágio de atendimento do setor elétrico para o estado do Rio Grande do Sul. Desde o dia 29 de abril, o estado do Rio Grande do Sul vem passando pelo evento climático mais grave de sua história, uma tragédia sem precedentes. Em 30 de abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica já monitorava de perto a situação de algumas barragens de usinas em estado crítico. A agência se reuniu com a Defesa Civil, o governo do Rio Grande do Sul e as empresas de geração, transmissão e distribuição afetadas. Em decorrência das chuvas intensas no estado, a agência criou em 2 de maio um gabinete de crise para tratar das graves ocorrências. Entre elas, se destaca o rompimento de parte da estrutura da barragem da usina de geração de energia 14 de julho, localizada na bacia do rio Taquariantas, em Cotiporã. No dia 3 de maio, a fiscalização da ANEEL se deslocou para o estado para acompanhar os trabalhos presencialmente. A agência monitora a situação das barragens com boletins diários em seu site, bem como acompanha a ação das distribuidoras no restabelecimento da energia. Nesse momento de extrema dificuldade para o povo gaúcho, a agência disponibilizou sua sede em Brasília para a entrega de doação de mantimentos para a população afetada pela enchente. Em paralelo, a agência enviou ofícios para as distribuidoras, flexibilizando a prestação do serviço como forma de minimizar o impacto dos eventos climáticos extremos. A agência atua para que o restabelecimento da energia no estado seja feito de forma célere e segura. A agência se solidariza com o povo gaúcho e reforça seu compromisso de atuar para reduzir os impactos dessa tragédia. Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, antes de retomarmos a reunião, estamos com um problema técnico, eu não estou tendo retorno da sessão plenária. Tá. Diretor, você escuta agora? Agora estou escutando. Ok, perfeito. Podemos seguir. Tá, então, perfeito. Bem, todos me ouvem? Sim. Tá, perfeito. Obrigado, secretário. Bem, dando prosseguimento, a ANEEL publicou os guias de avaliação de maturidade tecnológica e de comunicação dos programas de PDI e de eficiência energética. Esses guias têm como objetivos aumentar o nível de maturidade tecnológica de soluções desenvolvidas no PDI ANEEL, além de orientar as atividades de comunicação associadas aos programas de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética. Na quinta-feira, dia 9 de maio, também informamos que a ANEEL sediou o workshop da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, distribuidores de energia elétrica, oportunidade em que foi apresentado o projeto para subsidiar o aperfeiçoamento na metodologia para definição dos indicadores de continuidade relacionada aos limites de duração e frequência das interrupções de energia, DEC/FEC. A proposta é parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento coordenada pelo Instituto ABRAD, proposto e gerido pela CPFL Energia e financiado por recursos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. Quero destacar que esse projeto, a conclusão desse projeto é bastante oportuna, no momento em que encontra-se em nossa agenda regulatória
atividade para aprimoramento da discussão regulatória sobre os indicadores de qualidade, DEC, FEC. Oportunidade em que podemos tomar como os ensinamentos os resultados deste projeto para o aprimoramento de nossa regra. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 14ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024, que foi realizada em 30 de abril de 2024. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 14ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2024. Senhoras e senhores, considerando que não ocorreu a 15ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024, não há o que se deliberar a respeito da respectiva pauta. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que, por favor, anuncie os processos com sustentação oral, como também a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom, eu queria, diretor Sandoval, só para fazer aqui uma observação que me parece importante. Ontem nós tivemos alguns problemas, nos últimos 2 dias, na verdade, alguns problemas com os nossos e-mails, estava com alguma dificuldade, e muitos dos e-mails não foram ou transmitidos ou recebidos. E, dentre eles, um e-mail que a minha assessoria encaminhou para a Secretaria-Geral ontem, para que fosse divulgado o voto da correspondente à CP20, a Consulta Pública número 20. E eu fiz, isso só foi disponibilizado agora pela manhã. Então, eu quero sugerir que o item correspondente à CP20 seja o primeiro item a ser deliberado no período vespertino, à tarde, porque isso daria mais possibilidade de que os interessados, né, no caso da CP20, possam ler o voto e se preparar aqui para as sustentações orais que quiserem fazer. Então, a minha sugestão é que esse item, eu acho que é o item 6, ele seja deliberado no início da tarde. Perfeito, diretor Elvio. Eu já sugeri a sequência de itens a serem deliberados. Acredito que pela ordem que foi definida aqui, atende aí a sua solicitação. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, todos que nos assistem aqui presencialmente, bem como a todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta desta 16ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 9 de maio, contendo 58 itens. Os itens 9 a 58 correspondem a itens de bloco, e para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da própria pauta. Foram destacados do bloco os itens 11, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 34 e 36. Foram retirados os itens 26 e 28 e há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 34 e 36. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens do bloco e, na sequência, serão deliberados os itens 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 25, 27, 28, 29, 30, 34 e 36. É isso que tinha a abordar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Submeto nessa ordem aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os... Só um minutinho, só ver se dos destaques, só um minutinho.
Tá. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco referente à 16ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL do ano de 2024. Solicito ao senhor secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item da pauta de hoje para julgamento. Item 8, processo 48.500.00.1390.2024.14. Aplicação do artigo 1º da medida provisória número 1212 de 2024, que trata das condições para a prorrogação do prazo para entrada em operação comercial para aplicação do desconto nas tarifas de uso da rede, a que se refere o artigo 1º-C do artigo 26, o parágrafo 1º-C do artigo 26 da Lei 9.427 de 1996. Diretora e relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, e há 2 pedidos de sustentação oral para este item. Obrigada. Em 2 de setembro de 2020, foi publicada a medida provisória 998, pela qual se definiu o prazo limite de até 12 meses, ou seja, até 2 de setembro de 2021, para a requisição de descontos nas tarifas de uso das redes de transmissão e distribuição, além de condicionar o prazo de 48 meses para a implantação da central geradora para enquadramento no referido desconto. Em 1º de março de 2021, a medida provisória supracitada foi convertida na Lei 14.120, a qual manteve o texto da MP 998, acerca do prazo limite de até 12 meses para a requisição das outorgas com desconto tarifário. No entanto, o prazo de solicitação de outorga para os empreendimentos foi estendido até 2 de março de 2022, além de manter a condicionante da entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras associadas à solicitação no prazo de 48 meses, contado a partir da data de publicação da outorga. Em 8 de setembro de 2023, foi publicada a Resolução Normativa 1071, de 29 de agosto de 2023, que estabeleceu os requisitos e procedimentos necessários à obtenção de outorga de autorização e alteração da capacidade instalada de centrais geradoras eólicas fotovoltaicas, termoelétricas, híbridas e outras fontes. Em 10 de abril de 2024, foi publicada a medida provisória 1212, por meio da qual facultou-se aos titulares dos empreendimentos enquadrados no 1º-C do artigo 26 da Lei 9427 requererem a prorrogação por 36 meses dos prazos dispostos nos incisos 1 e 2 para início da operação de todas as suas unidades geradoras, mantido o direito aos percentuais de redução de que tratam os parágrafos 1º, 1º-A e 1º-B do mesmo artigo. Em 18 de abril de 2024, foi emitida a nota técnica 458/2024 SCS-GM, contendo proposta de procedimento para aplicação da MP 1212 de 2024, concluindo que os interessados na prorrogação do prazo previsto nos incisos 1 e 2 do 1º-C do artigo 26 da 9427, a que se refere o parágrafo 1º-K daquele artigo, devem apresentar pedido à ANEEL até 10 de junho de 2024 e, posteriormente, devem apresentar termo de adesão assinado pelo representante legal, conforme parágrafo 1º-N do mesmo artigo 26 da lei, inserido pela MP 1212 de 2024 em até 45 dias após o protocolo do pedido na ANEEL. Em 22 de abril de 2024, na 15ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 25 de abril de 2024, de forma subsidiária à instrução do processo em tela, a minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEEL, por meio do Memorando 83, manifestação jurídica com vista a avaliar a minuta de termo de adesão proposto pelas áreas técnicas e comprovar a adequabilidade dos termos nele dispostos em consonância com o que dispõe a MP 1212. Em 6 de maio de 2024, foi realizada a reunião com a Beólica, ocasião na qual foram prestados esclarecimentos das áreas técnicas acerca da nota técnica 458. Instada a se pronunciar em 9 de maio de 2024, a PF se manifestou no processo por meio da nota jurídica 14 de 2024, no sentido de informar, dentre outros, que a minuta de termo de adesão apresentada pelas áreas técnicas atende ao disposto da MP 1212. É o relatório. São 2 pedidos de sustentação oral e cada parte terá direito a sustentar por 5 minutos. E a primeira sustentação será apresentado pelo senhor Francisco Carlos da Silva Júnior, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, a Beólica. O senhor dispõe de até 5 minutos. Bom dia, senhora diretora relatora. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos e todas. Aqui é uma manifestação muito breve
Eu até vou ter uma outra manifestação aí na parte da tarde, no item 8, mas agora é muito breve. Na realidade, foi um erro que a gente verificou dentro do termo de adesão que foi apresentado no âmbito desse processo. É um erro, claramente um erro material. No entanto, existe uma diferença muito grande em considerar ou não esse erro, por isso a gente prefere colocar até aqui, expor, né, e ressaltar esse ponto que precisaria ser ajustado. Muito rapidamente, na subcláusula 5ª do termo de adesão que foi apresentado, ali relata, né, a requerente declara a ciência de que o não cumprimento dos prazos do dispositivo da subcláusula 2ª da cláusula 3ª implicam na perda do direito ao desconto previsto no parágrafo 1c da Lei 9427. O nosso ponto é o seguinte: o parágrafo 1c ele fala a respeito da perda do desconto, efetivamente, da fonte. No entanto, a medida provisória ela trata a respeito da extensão do cronograma, dos 36 meses. Então, o que a gente entende é que o correto seria fazer a remissão deste ponto ao parágrafo 1k, ou seja, que está tratando dos 36 meses e não a 1c, que está tratando da perda dos descontos. Então, é basicamente isso. A gente agradece pela oportunidade. A segunda sustentação oral será apresentada pelo senhor Pedro Dietrich, representante do Aventos de Santa Tarsila Energias Renováveis S.A. O senhor dispõe de até 5 minutos. Tem a apresentação? Bom, vamos aguardar a apresentação. De qualquer forma, eu inicio dando bom dia a todos. Senhor diretor geral, muito bom dia, doutor Sandoval, doutora Agnes, relatora desse processo, na pessoa de quem eu estendo os meus cumprimentos a todos os demais diretores e pessoas da mesa e da audiência também. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que perguntar sobre o que se trata essa MP. Tá? Muito mais do que extensão do prazo dos cronogramas, é mais do que isso. Tá? Eu acho que a gente tem... Essa foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, no sábado, e que diz que o setor eólico fecha as portas, né, demite milhares e não vê retomada imediata. Eu acho que a medida provisória é muito mais sobre isso, né, sobre a gente preservar aqui a indústria nacional, preservar os empregos de qualidade internos, né, continuar fazendo esse desenvolvimento do país, né, e impedir que isso aconteça, né, que a nossa indústria nacional abandone o país por falta de pedidos e de continuidade. Eu, quando trabalhava no governo, há alguns anos atrás, eu vi, por exemplo, uma estagnação no setor de petróleo. E foi o mesmo processo. Né? Nós paramos de fazer leilões e, no fim, a indústria começou a definhar. E é o que está acontecendo hoje. Né? E aqui, no caso, eu trago o exemplo da indústria eólica. Tá? Então, é muito mais do que uma prorrogação de cronograma. É uma tentativa, né, de preservar a indústria nacional. E por que isso aqui, né? Por que isso está acontecendo no Brasil? É pelo cenário que a gente está vivendo no mundo, tá? O que nós vemos hoje no mundo, na verdade, é uma guerra por empregos. Os países querem levar os empregos, né, os trabalhos de qualidade para o seu país, ou então não deixar sair do seu país. Né? Então, aí que nós vemos, por exemplo, esses programas, né, que vou chamar de programas, né, mas de políticas públicas, do AIRA, por exemplo, né, que é uma política de incentivos fiscais,
dos Estados Unidos, fortemente, né, feita fortemente, claro, né, eles têm mais dinheiro, é verdade, eles têm. Né? Tem o CBAM da União Europeia, que no fim acaba sendo uma política de onshoring também, porque cria barreiras na fronteira, né, de carbono, né? Então é um cenário semelhante. Eles também querem manter os empregos lá. A China vai a segunda ou a maior economia do mundo vai no mesmo sentido, né? Cria muita coisa lá. E o Brasil, qual é a vantagem do Brasil atualmente, né? A vantagem do Brasil é justamente ter fonte renovável, que é o que o mundo precisa, né? Não mais do que quer, ele precisa de indústrias verdes, precisa descarbonizar, né? Muitos dizem que não se tem certeza se esse é o carbono que está ocasionando todas essas coisas, mas por via das dúvidas a gente tem que fazer, porque pode ser que seja, certo? E na verdade, né, o Brasil, todo mundo fala, o Brasil é abençoado por Deus, né, tem fontes naturais, tem uma natureza exuberante, etc. E o Brasil tem mais, né, coisa que nós construímos aproveitando isso, mas, por exemplo, o Brasil tem um grid interligado que hoje é mais ou menos 90% renovável. E isso é um valor muito grande para o país, né? Nós, por exemplo, hoje, a gente passa a maior parte do nosso tempo na Casa dos Ventos, né? Santa Tarsila é o do grupo Casa dos Ventos, tentando trazer indústrias para o Brasil, seja de data center, né? Como foi anunciado há uns dias atrás. A gente está tentando viabilizar um investimento de 55 bilhões de reais aqui no Brasil de data centers, né? Trazendo grandes players para cá e, claro, né? Fornecendo a energia aqui. Então, essa é a questão, tá? Só que nós não temos aqui nesse gráfico que eu mostro, nós não somos bonitos, né? Nós somos por muito tempo. Nós somos bonitos agora, somos verdes, somos renováveis e a gente precisa continuar seguindo nesse sentido, tá? Mas aqui, como nesse gráfico, vocês notam que o Brasil começa a ser alcançado pelas outras nações na década de 30. Então, a gente não tem uma janela muito grande, 30, 40. E é sobre isso que trata essa medida provisória, né? Essas questões. E o que a gente precisa, na verdade, e aqui eu vou pedir Vênia para mais um minuto, só para finalizar, essa é a última. Eu vou fazer coro aqui com o Francisco, tá? Eu acho que tem algumas questões que eu acho que talvez erro material e tal, ou questões de interpretação que tem que ser resolvidas aqui para dar segurança, tá? Porque essa medida provisória ela foi desenhada no sentido em que o empreendedor ele tem que colocar garantias, né? E são, né, garantias, são duas garantias, na verdade, né? Tem a garantia do custo, tem a garantia de fiel cumprimento aqui, e são valores realmente muito expressivos, tá? E a gente não pode trazer insegurança por questões de interpretação. Eu trago 4 questões aqui, 4 pontos. A primeira é a subcláusula terceira. A requerente declara estar ciente que a prorrogação do prazo a que se refere não altera obrigações contratuais já firmadas, ok? Isso é garantido pela Constituição, nem as obrigações autorizadas perante a ANEEL. Aqui trouxe uma preocupação, acho que a Beólica já colocou isso em reunião aqui na agência, que é a questão seguinte: bom, a obrigação, por exemplo, do cronograma, né, já que ele está sendo estendido, ele não é mantido, né? Então, isso é importante deixar claro que, por exemplo, não vai ter mais 36 meses, mas vai ter que entrar em operação nos 54, que hoje já estão na coisa. É mais do que isso. Então, altera, né, essa obrigação. Acho que é importante deixar claro. A segunda diz o seguinte: a requerente declara a ciência de que a garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial das obrigações previstas na outorga ou no disposto na medida provisória. Na verdade, a medida provisória ela traz um rol taxativo, né, de quatro opções para execução dessa garantia. Então, não é toda e qualquer obrigação não cumprida dentro da outorga que vai poder, digamos assim, dar início a essa execução de garantia. Então, isso é importante, né? Deixar claro, né?
porque as garantias realmente são muito relevantes, né? Centenas de milhões, talvez chegue a bilhão de garantias, dependendo do número de projetos, obviamente. A terceira, né, é exatamente essa questão do que o Francisco colocou. O não cumprimento dos prazos, né, na verdade, são prazos de aportar garantia e início das obras, ele tiraria aqui, segundo o que está aqui, o direito aos descontos, né? Mas o caso de que ele solicita, não aporta garantias, ele não tem o direito à prorrogação, mas, no nosso entendimento, ele continua tendo direito a entrar em operação nos 48 meses. Né? Então, assim, essa questão do aporte de garantias e início de obras diz respeito à prorrogação. Tá? E, por fim, por último, já pedindo desculpas aqui por ter avançado tanto no tempo, é uma coisa formal, tal, mas assim, a requerente concorda que as disposições desse termo e que todas as informações, os dados e os documentos anexados serão considerados públicos e poderão ser divulgados a terceiros. Tá? A gente não tem ainda ideia do que, por exemplo, vai virar a ser toda essa documentação, porque falta uma portaria do Ministério ainda a ser publicado. Né? Mas eu acho que isso, a própria ANEEL já tem um sistema de que, quando essas informações são sensíveis, elas não devem ser divulgadas. Né? São questões de negócio, enfim, de estratégia. E aqui também eu acho que a gente tem que continuar nessa mesma atoada, e não de forma antecipada da autorização para divulgar informações sensíveis. Tá? Então, o nosso pedido fica no sentido de esclarecer esses 4 termos que a gente coloca aqui. Muito obrigado, desculpe mais uma vez por avançar no meu tempo. Bem, cumprimento os representantes que fizeram sustentação oral e solicito manifestação da Procuradoria Federal da ANEEL. Obrigado, senhor diretor-geral. Também cumprimento os senhores representantes, cumprimento os senhores diretores, senhora diretora, caro secretário-geral, todos os presentes que nos acompanham. A questão foi submetida à análise da Procuradoria Federal junto à ANEEL, que emitiu a nota jurídica 14 de 2024, em que analisa, em brevíssimos termos, que a minuta de adesão apresentada pelas áreas técnicas atende ao disposto na medida provisória 1212 de 2024. A minuta de termo de adesão deixa claro que o requerente pode optar pela prorrogação do prazo previsto no parágrafo 1º-C da Lei 9427 e deverá aportar garantia de fiel cumprimento no prazo e na forma estabelecida pela MP 1212 de 2024, bem como sob a necessidade de iniciar as obras do empreendimento até 18 de outubro de 2025. Foram feitas, nesse documento, pequenas sugestões redacionais e concluiu-se pela juridicidade da minuta do termo de adesão, a qual está em condições de ser deliberada e aprovada pela diretoria colegiada da agência. É essa a manifestação, senhor diretor-geral. Bem, então vou passar a leitura da fundamentação. Trata-se de proposta para estabelecer procedimentos para a aplicação do artigo 1º da MP 1212, de 9 de abril de 24, que incluiu os parágrafos 1º-K ao 1º-N no artigo 26 da Lei 9427 de 96, que tratam das condições para a prorrogação do prazo disposto no parágrafo 1º-C do artigo 26 dessa lei, cujo trecho é destacado a seguir. Então, aqui está o texto da MP, né? Está transcrito. A gente, assim, acho que todo mundo aqui tem bastante conhecimento, mas eu acho que vale a pena dar uma lida, né? Porque é só para a gente falar o escopo, né, do que a gente está tratando aqui hoje, que é bastante restrito, de verdade. Então, os percentuais de redução de que trata o parágrafo 1º A, 1º B desse artigo serão aplicados. Não, esse é a 9427 originalmente, né? Aos empreendimentos que solicitaram a outorga conforme regulamento da ANEEL, no prazo de 12 meses, contado a partir da data de publicação deste inciso, e que iniciar a operação de todas as suas unidades geradoras no prazo de até 48 meses, contado da data de outorga. Esse é a partir da 14.120, né? Ao montante acrescido de capacidade instalada,
caso a solicitação de alteração da outorga que resulte em aumento na capacidade instalada do empreendimento seja realizado no prazo de até 12 meses, contado a partir da data de publicação deste inciso, e a operação de todas as unidades geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo de até 48 meses, contado da data de publicação do ato que autoriza a alteração da outorga. E agora vem, primeiro K. Os empreendimentos enquadrados no disposto no parágrafo 1º-C deste artigo, que, em até 12 meses da publicação da Lei 14.120, de 1º de março de 21, tenham solicitado outorga ou alteração de outorga que resulte em aumento da capacidade instalada, poderão requerer prorrogação de 36 meses dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º-C, para início da operação de todas as unidades geradoras, mantido o direito aos percentuais de redução de que tratam os parágrafos 1º, 1º-A, 1º-B, mediante requerimento por seus titulares à ANEEL, no prazo de 60 dias, contado da data de publicação da medida provisória 1212. Para manterem o direito ao prazo adicional previsto no 1º-K, os empreendedores, independentemente da fonte de geração, aportarão garantia de fiel cumprimento em até 90 dias e iniciarão as obras de empreendimento em até 18 meses. Ambos os prazos contados da data de publicação do MP 1212, observados os seguintes parâmetros. O valor da garantia de fiel cumprimento será correspondente a 5% do valor estimado do empreendimento a ser estabelecido em ato do Ministério de Minas e Energia. A garantia de fiel cumprimento terá a ANEEL como beneficiária e o interessado como tomador e vigorará por até 6 meses após a entrada em operação comercial da última unidade geradora do empreendimento. E as garantias de fiel cumprimento serão aportadas na ANEEL ou em agente custodiante contratado pela ANEEL. E 4, o início das obras será caracterizado nos termos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia. O empreendedor deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, aqui eu vou passar só o A, né, que é calção em dinheiro em títulos da dívida pública, fiança bancária, segunda garantia, execução da garantia de fiel cumprimento dependerá de determinação expressa da ANEEL nas seguintes hipóteses. Não início das obras do empreendimento outorgado no prazo previsto no 1º-L, não implantação do empreendimento outorgado nos prazos no 1º-K e descumprimento das condições previstas no auto autorizativo quanto à potência instalada ou revogação da outorga de autorização. E a garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga da autorização, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante execução até o limite do seu valor, em qualquer modalidade por determinação expressa da ANEEL. E a ANEEL firmará termo de adesão com os empreendedores, de que trata o 1º-K deste artigo, que conterá os requisitos e os condicionantes previstos na medida provisória 1212, no prazo de 45 dias contado da solicitação. A partir da leitura do novo dispositivo apresentado na MP 1212, infere-se que os empreendimentos enquadrados no 1º-C do artigo 26 poderão requerer prorrogação de 36 meses dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do 1º-C para início da operação comercial de todas as unidades geradoras, mantido o direito aos percentuais das reduções de que tratam os parágrafos 1º, 1º-A, 1º-B, mediante requerimento por seus titulares à ANEEL no prazo de 60 dias, contado da data de publicação da mencionada medida provisória. Em síntese, os titulares dos empreendimentos elegíveis à prorrogação do prazo da prevista MP 1212 poderão requerer um prazo de 36 meses adicional ao prazo de 48 meses, conforme estabelecido na Lei 9427. Para manter o direito ao prazo adicional previsto no 1º-K, a referida MP definiu como condição a necessidade de aporte de garantia de fiel cumprimento em até 90 dias e o início das obras do empreendimento em até 18 meses, ambos os prazos contados da data de publicação da MP 1212. A garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas nas outorgas de autorização, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa mediante execução até o limite do seu valor em qualquer modalidade por determinação expressa da ANEEL. Além disso, deve ser firmado o termo de adesão entre a ANEEL e os empreendedores elegíveis a aderirem à prorrogação do prazo, o qual deve conter os requisitos e os condicionantes previstos na MP 1212 no prazo de 45 dias, contados a partir da solicitação de critato 1º-K. Vale destacar que a oportunidade de prorrogação trazida pela MP em questão se restringe aos projetos cujo requerimento tenha sido apresentado à ANEEL no prazo definido no 1º-C do artigo 26, ou seja, 2 de março de 22, desde que o pedido esteja completo de acordo com o regulamento vigente. Esse entendimento foi objeto da análise da Procuradoria Federal, mediante parecer 77 de 21, conforme trecho destacado.
vez que o legislador determinou que a solicitação de outorga deve ser feita em observância à regulação da agência, não bastando o mero pedido desacompanhado da documentação pertinente. Em tais casos, em que o pedido não atende à qualificação legal, no prazo de 12 meses, o empreendimento não terá direito ao desconto. Essa condição, ora em análise, está caracterizada para os empreendimentos que já foram outorgados, bem como aos empreendimentos cujos pedidos encontram-se pendentes de aprovação pela ANEEL, a quem é facultado, por sua conta e risco, a apresentação do requerimento de prorrogação e toda a documentação prevista na MP 1212. Entretanto, nesses casos, o direito à prorrogação depende da devida aprovação da outorga e enquadramento do empreendimento no desconto tarifário. Isto posto, esse processo se restringe a propor as formas de apresentação da garantia de fiel cumprimento, de que trata o primeiro L do artigo 26 da Lei 9427, bem como o termo de adesão, de que trata o primeiro N do mesmo artigo, que são informações relevantes que precisam estar disponíveis aos agentes para que possam exercer de forma informada a faculdade de requerer a prorrogação de prazo de que trata o primeiro K do referido artigo em até 60 dias da publicação da MP. Eu vou, então, solicitar, acho que uma apresentação da área técnica, né, para trazer os dois pontos, né, então, que a gente está trazendo nesse processo, que é a questão das formas de apresentação da garantia de fiel cumprimento, mas, em especial, né, sobre o termo de adesão. Por favor. Aqui. É o Álvaro, né, Álvaro? Bom dia a todos. A apresentação ela é bem sucinta, ela se restringe à aplicação do artigo 1º da medida provisória 1212 de 2024. O artigo 1º dessa medida provisória, ele trata da prorrogação dos prazos previstos no parágrafo 1º-C do artigo 26 da Lei 9427. O texto da lei foi trazido pela Lei 14.120, de 2021, e ele se refere, dentre outras, né, à condicionante, uma das condicionantes para recebimento de 50% de desconto no uso da rede. A condicionante que a gente vai tratar é o prazo de 48 meses para a entrada em operação de todas as unidades geradoras, seja contada a data da emissão da outorga ou do ato que autoriza a ampliação da outorga. A MP ela traz uma possibilidade de prorrogar esse prazo por mais 76 meses, totalizando 84 meses, né, para atender a essa condicionante, e traz obrigações adicionais aos agentes, né, como já foi citado, né, apresentar o pedido dentro de um prazo, firmar o termo de adesão, aportar uma garantia de fiel cumprimento e um prazo para início de obras. As áreas técnicas para trazer a aplicação dessa medida provisória, emitiu a nota técnica 458 e cabe destacar também a nota jurídica 14 de 2024, trazida pela Procuradoria Federal. Em resumo, os documentos tratam da proposta de dispensa de AIR, por não haver espaço para regulamentação adicional por parte da ANEEL, trata somente de trazer as minutas para que os agentes possam apresentar os seus pedidos, aprovar a minuta do termo de adesão, orientações para o aporte de garantia de fiel cumprimento, conforme a página da ANEEL e os manuais de garantia, e o fluxo para a instrução desses pedidos. Aqui comentando sobre o fluxo, rapidamente, né, aqueles pedidos que podem, aqueles casos que podem solicitar, né, a prorrogação do prazo, eles têm até o dia 10 de junho para requerer essa prorrogação na ANEEL, 45 dias após a solicitação para apresentar o termo. A garantia de fiel cumprimento tem que ser aportada até o dia 9 de julho, só que a garantia ela depende da definição do valor que vai ser objeto de regulamentação pelo Ministério de Minas e Energia. Atendidas essas três condicionantes, está sendo proposto que a SE emita um despacho prorrogando, né, o prazo dessa condicionante. Os agentes terão que iniciar a obra em até 18 meses, seria até 10 de outubro de 2025, a contados da publicação da MP. O marco que define o início de obras, ele também depende de uma regulamentação que vai ser emitida pelo Ministério de Minas e Energia. E, a partir daí, fica a obrigação, a condicionante, né, alterada para 84 meses, para a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras, para recebimento do desconto. Em caso de desatendimento da apresentação do termo de adesão ou do aporte da garantia de fiel cumprimento ou do início de obras, perde-se o direito de prorrogação. E, em caso de desatendimento
da condicionante de operação comercial de todas as unidades geradoras em 84 meses, perde o direito ao desconto. Aqui, a MP também traz as condições, né, para execução da garantia de fiel cumprimento, né, que é não atendimento do início de obras, da implantação do empreendimento em 84 meses, o descumprimento de obrigações quanto à potência instalada, prevista na outorga, em caso de revogação da outorga, e a parte que é trazida pelo parágrafo 1º-M da MP, que é cobrir penalidades relativas às obrigações da outorga imputadas pela ANEEL. Essa é a apresentação. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Eu vou, acho que, passar a leitura do voto. Ele está bastante sucinto, só para não deixar nenhuma dúvida. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, garantia de fiel cumprimento, né? Conforme anteriormente citado, o primeiro L do artigo 26 estabelece que os empreendimentos elegíveis interessados em usufruir o prazo adicional de 36 meses deverão aportar garantia de fiel cumprimento em até 90 dias contados a partir da data de publicação da 1212. Com isso, propõe-se que o aporte de garantia exigida deva observar ao disposto no Manual de Serviço de Gestão de Garantias Financeiras ou Estudos, disponível na página da ANEEL, aplicável às outorgas emitidas nos termos da Resolução 1071. No que tange ao valor a ser aportado, esse será correspondente a 5% do valor estimado do empreendimento a ser estabelecido em ato do Ministério de Minas e Energia, conforme estabelecido na MP 1212. Acerca da execução, a MP 1212 disciplina que as garantias de fiéis cumprimentos poderão ser aportadas em 3 modalidades. São elas, aí aquelas que a gente já leu, né? Calção, em dinheiro ou em títulos da dívida pública, fiança bancária e seguro-garantia. Para tanto, propõe-se que a exceção do aporte na modalidade de calção em dinheiro a ser apresentado diretamente à ANEEL, os aportes da garantia de fiel cumprimento deverão ter como beneficiária a ANEEL e como tomador o agente de geração, e deverão ser apresentados a B3, conforme a orientação do Manual do Serviço de Gestão das Garantias Financeiras ou Estudos. Pode descer. Por fim, a MP 1212 também estabelece que a garantia deverá vigorar por até 6 meses para a entrada em operação comercial da última unidade geradora do empreendimento e que sua execução, que poderá abranger até o limite do seu valor em qualquer modalidade, dependerá de determinação expressa da ANEEL, a qual constará em processo específico no qual seja assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa dos agentes nas seguintes hipóteses: não início das obras do empreendimento outorgado em 18 meses, não implantação do empreendimento outorgado no prazo previsto no primeiro K, descumprimento das condições previstas no ato autorizativo quanto à potência instalada, revogação da outorga de autorização ou cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga de autorização. Termo de adesão. A medida provisória 1212 prevê ainda a obrigatoriedade de a ANEEL firmar termo de adesão com os agentes que solicitaram a prorrogação do prazo previsto no primeiro C do artigo 26 da 9427 por 36 meses. Assim, encaminho o voto com a minuta de termo de adesão devidamente chancelada pela Procuradoria, conforme a nota jurídica 14, a qual considera as condicionantes e obrigações dispostas na referida medida provisória. Ressalto que, de acordo com a MP 1212, esse termo deve ser apresentado à ANEEL em até 45 dias a contar da data do protocolo do pedido de prorrogação. Ademais, vale destacar a observação das áreas técnicas que subscreveram a nota, de que, na hipótese de haver transferência da titularidade de outorga ou o novo titular da outorga deve assumir integralmente as obrigações e deveres decorrentes da transferência de titularidade. Nesses casos, identifica-se a necessidade de apresentação de aditivo ao termo de adesão atualizado, além da adequação da garantia de fiel cumprimento aportada. Por fim, para resumir os procedimentos necessários para a obtenção da prorrogação do prazo, conforme a diretriz da MP, apresenta a figura, que foi essa que o Álvaro apresentou agora há pouco. E, em face do exposto, acompanha o entendimento das áreas técnicas de que o processo em tela não versa sobre proposta de regulamentação específica, mas da direta aplicação dos comandos legais. Seguindo esse pressuposto, é que não se propôs qualquer inovação ao Manual de Serviço de Gestão das Garantias Financeiras ou Estudos, no que tange aos aportes da garantia de fiel cumprimento, assim como buscou-se a redação do termo de adesão mais alinhada possível ao texto da MP. Dessa forma, e com vistas a preservar os prazos estabelecidos na MP 1212 de 24, considerou-se dispensável a realização de análise de impacto regulatório e consequente consulta pública nos termos previstos no inciso 2 do artigo 4º do Decreto 10.411. E aí fala aqui do que está no decreto, né? Isto posto, concluo por estabelecer por meio da emissão
de despacho os procedimentos para a aplicação do artigo 1º da medida provisória 1212, com a proposta de termo de adesão a ser apresentado pelo agente e de diretrizes para comprovação do aporte da garantia de fiel cumprimento do empreendimento, além de atribuir à SCE a competência para a emissão dos despachos para a prorrogação do prazo de 48 meses por mais 36 meses, de que trata o artigo 1º da referida medida provisória. Aí, lendo o dispositivo, então, né, diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de despacho com vistas a aprovar o termo de adesão na forma de minuta anexa ao despacho, estabelecer que os interessados na prorrogação do prazo de 48 meses previstos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º-C do artigo 26 da 9427, a que se refere o parágrafo 1º-K deste artigo, devem apresentar pedido ANEEL até 10 de junho de 24 e, posteriormente, devem apresentar termo de adesão assinado pelo representante legal, conforme 1º N da MP 1212, em até 45 dias após o protocolo do pedido, e comprovação de aporte de garantia de fiel cumprimento nos termos do 1º L do referido dispositivo, conforme orientações disponibilizadas na página da ANEEL na internet até 9 de julho de 24. E determinar que a prorrogação de prazo de 48 meses por mais 36 meses, nos termos da medida provisória 1212, para os interessados que atenderem aos requisitos expostos na medida provisória, será emitida por despacho de titular da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Serviços de Energia Elétrica da ANEEL. É o voto. Bem, em discussão a matéria. Isso, acho que podendo começar a discussão, só falando sobre as sustentações orais, eu agradeço, né? Então, sobre a sustentação oral do Francisco, de fato, foi corrigido, né, no termo, para deixar claro, né, que, no fundo, é o prazo adicional, né, ao desconto, ao direito ao desconto. E agora, sobre os outros pontos, aqui, ó, peraí. Bem, então, sobre o primeiro, ficou assim o texto. Tá? A requerente declara a ciência de que o não cumprimento das condições estabelecidas na subcláusula da cláusula terceira implicam na perda do direito à prorrogação do prazo adicional de 36 meses. E deixa eu ver aqui, o que mais? Tem um ponto, né, da segunda sustentação oral que fala justamente sobre o uso, né, da garantia de acionamento da garantia de fiel cumprimento. E aí eu acho que é importante, acho que o pessoal da área técnica daqui, mas quando a gente escreveu o termo, o próprio 1º M, né, ele fala que a garantia de fiel cumprimento poderia ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga de autorização. E aí, então, isso é basicamente transcrito, né, Raul, assim, no termo, o que está na própria MP. Assim, a gente tentou não inovar nesse sentido. E a questão da publicização, eu acho que, claro, né, se forem informações eventualmente reservadas, sigilosas, eu acho que daí a própria lei tem os caráteres de proteger, né? Então, assim, a gente não está afastando de forma alguma o caráter sigiloso de disponibilização, que eventualmente tem alguma reserva, né, nos critérios da lei, né? Então, isso que é o entendimento que eu faço daquele dispositivo. Então, acho que era isso que eu queria deixar claro, né, sobre as sustentações orais. Bem, diretora Agnes, o meu microfone está funcionando? Eu acho que não. O distribuidor está baixo. Agora tá. Não, tá não. Vê se não dá volta. Agora sim. Agora sim. Bem, diretora Agnes, eu queria aqui fazer primeiro uma consideração em relação ao despacho e ao ato normativo, que eu penso que a gente poderia fazer um aprimoramento para esclarecer, para deixar muito mais exato o que é a prorrogação dos 36 meses. Eu vou abrir aqui o despacho apenas para fazer referência ao que eu estou me referindo. No item 1, decide 1. Aprovar o termo de adesão na forma de minuta anexa. Aí tem o segundo. Estabelecer que os interessados na prorrogação do prazo de 48 meses previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º-C do artigo 26, a que se refere o parágrafo 1º-K desse artigo, devem apresentar o pedido à ANEEL até 10 de junho de 2024. Mas quando a gente vê o inciso 3º, ele fala determinar que a prorrogação do prazo de 48 meses por mais 36 meses. Então, é apenas um ajuste formal de colocar também referência de por mais 36 meses. Isso, no despacho.
E aí, por coerência, porque o despacho ele é resultado do dispositivo, eu também iria no dispositivo, no inciso 2º do dispositivo, que é o parágrafo 37. Pode projetar para mim, por favor? Só para a gente ver. No 37, no dispositivo, por favor, que tem ali estabelecer que os interessados na prorrogação do prazo de 48 meses. Aí desce, por favor, para o inciso 3º. Tem ali prorrogação do prazo de 48 meses por mais 36 meses. Apenas por mais 36 meses no dispositivo e no despacho. Porque o despacho é resultado, é produto do dispositivo. É apenas um ajuste que eu penso que é formal, mas deixa muito mais claro e evidente. Em relação ao ponto que foi falado ainda há pouco na sustentação oral da Casa dos Ventos, eu concordo com o que acabou de ser dito por você, diretora Agnes, que está previsto na MP. Se nós formos na MP, é o parágrafo 1º L, inciso 6º, e o parágrafo 1º M de Maria. Mas na redação do anexo do nosso ato, junta-se tanto o parágrafo 1º L, inciso 6º, com o parágrafo 1º M, para tornar o todo coerente em relação às situações em que você poderia ter a execução da garantia de fiel cumprimento. E eu não concordo com o que foi dito da tribuna pela Casa dos Ventos, que eu entendo que aqui está simplesmente fazendo com que seja reproduzido o que está na MP 1212, mas também, para tentar deixar mais claro e evidente, eu sugeriria uma outra redação em que, em vez de fazer uma referência ao disposto na medida provisória 1212, fosse reproduzido cada uma daquelas 4 hipóteses que está no inciso 6º. Você consegue projetar para a gente o anexo? É o anexo, né? É o anexo. É o que seria o termo de adesão. Coloca, por favor, na subcláusula 4ª da cláusula 3ª. Então, essa subcláusula 4ª, ela está, na prática, assim como foi dito ainda há pouco pela diretora Agnes, juntando as hipóteses de execução de garantia de fiel cumprimento previstas na MP 1212. E ali é dito: a requerente declara ciência de que a garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga de autorização. Isso está previsto onde? No parágrafo 1º M da MP 1212. E tem, ou no disposto na MP 1212, assegurados os princípios do contraditório mediante execução até o seu limite de valor. Qual que é a minha sugestão para deixar claro? Porque o ponto que foi colocado na sustentação oral é que o comando era as 4 hipóteses do parágrafo 1º L no seu inciso 6º. Na realidade, é o parágrafo 1º L, inciso 6º, mais o parágrafo 1º M. Mas o que está ali literalmente escrito é apenas o parágrafo 1º M. O parágrafo 1º L, inciso 6º, ele está sendo feita referência à MP 1212. Então, eu penso que valeria a pena, para deixar muito claro, apenas reproduzir aquelas 4 hipóteses que estão na MP 1212. Era um outro aprimoramento que eu sugeriria. O que diz o primeiro M? Literalmente, a garantia de fiel cumprimento, e vai reproduzindo ali, poderá ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga de autorização, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante execução até o limite de seu valor, em qualquer modalidade, por determinação expressa da ANEEL. E isso daí é o primeiro M. Ali, quando fala ou no disposto na medida provisória 1212, na realidade, está dizendo referência ao
inciso 6º do parágrafo 1º que diz: a execução da garantia de fiel cumprimento dependerá de determinação expressa da ANEEL nas seguintes hipóteses. Aí é não início das obras, na implantação do empreendimento, no prazo, descumprimento de condições e revogação da outorga de autorização. Acho que, nesse caso, podemos até fazer referência direto ali, ou no disposto, no parágrafo, que nem você falou, no inciso 6º, a gente pode fazer referência direto a ele ali, né? Pode. Mais fácil, em vez de citar, a gente fala, basicamente, do inciso 6º do primeiro L, né, do artigo 26, tá? Mas, então, da minha parte, fica assim mais claro. Você vê algum problema, procurador? Acho que fica mais claro, né? Não, muito bom. Tá, diretor Agnes, só fazer uma observação também. As condições para a execução da garantia de fiel cumprimento que foram trazidas no seu voto e também na apresentação técnica que foi trazida, elas seriam exaustivas o suficiente para cobrir todas as hipóteses de execução da garantia de fiel cumprimento? Ou seja, dito de outra forma, fazer a remissão direta ao artigo 1º-M, ele necessariamente inclui todas as circunstâncias trazidas e citadas, como, por exemplo, revogação, não, então, início das eu acho obras. Que, vamos lá, o primeiro M da MP, né, aliás, que alterou, né, a 9427, ele é bem amplo. Então, esse já está nesse texto do termo. O que o Mosna está falando é que a gente tem mais um pedacinho, que é o primeiro L, que fala dos 4 casos específicos que a MP introduziu. E aí, aqui, a gente fazer a remissão ao primeiro L, né, Mosna? É isso. Então, assim, o primeiro M já está coberto por esse dispositivo, porque ele está bem ipsis literis lá. E aí, nessa questão que a gente, no termo, colocou assim, e é o que está na MP, é que a gente deveria amarrar o primeiro L, que são as 4 condições que estão... Quais seriam as 4 condições, diretor Agnes? Primeiro L, deixa eu pegar aqui. O valor, primeiro L, 6º. Não início das obras do empreendimento outorgado no prazo previsto do primeiro L. Não implantação do empreendimento outorgado no prazo previsto no primeiro K. Descumprimento das condições previstas no ato autorizativo quanto à potência instalada ou revogação da outorga de autorização. Então, aquele é mais específico no primeiro L. E o primeiro M, só para recuperar para você, que é o que é mais amplo, que fala genérico, e aí a gente está transcrevendo aqui no termo. A garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades aplicadas pela inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga de autorização, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa mediante execução até o limite do seu valor em qualquer modalidade por determinação expressa da ANEEL. Perfeito. Então, no caso, o primeiro L, ele descreve as circunstâncias nas quais a garantia de fiel cumprimento pode ser considerado como descumprimento, e o primeiro M remete à possibilidade de utilização da garantia de fiel cumprimento para cobrir penalidades aplicadas na empresa na inobservância dos aspectos trazidos na MP 12.12, na MP que trouxe a prorrogação das outorgas. Devia ser inobservâncias das obrigações das outorgas, entendeu? Então, genericamente. Isso, perfeito. Tá? Perfeito, então tá bom. Só uma outra... Diretor Sandoval, só me permite, ainda dentro desse ponto que você levantou, quando nós nos referimos, então, ao primeiro L, o seu entendimento me parece que o seu da Agnes, parece que também do diretor Fernando, esse rol de exemplos, né, que são colocados ali no primeiro L, eles são exaustivos ou digamos assim, são marcos novos que a MP falou assim, tem que observar. Então, eles são, nesse sentido, eles são exaustivos porque eles são os marcos dos outros parágrafos da MP. Principalmente quando ele fala aqui do início das obras, que daí tem um novo marco, né, que fica caracterizado que tem que ser 18 meses, né, depois, de início das obras, mais para frente, do início das obras e da implantação do empreendimento outorgado, que é o prazo final. Então, esses daqui são marcos que essa MP caracterizou bem, que é o parágrafo primeiro L e o primeiro K. E aí ele ainda
se refere, ele acrescenta que ele fala assim, ó, não pode descumprir a questão da potência instalada, não pode diferir do auto autorizativo. Ele ainda acrescenta revogação e você teria que executar também no caso da revogação da outorga, se houver. Mas o primeiro M, que vem depois, assim, aqui eu acho que ele é exaustivo porque ele está criando essas novas condições que ele acha que são importantes, né? O formulador da política pública. Mas o primeiro M é mais amplo. Ou seja, seriam todos e mais os que estão no primeiro M? Isso, assim, são o todos. O que é todos? Quando ele diz que a garantia pode ser usada para inobservância total ou parcial às obrigações previstas na outorga de autorização. Então, assim, qualquer outra, você também vai poder usar essa garantia de fiel cumprimento para cobrir. Mas ele exemplifica no dispositivo anterior os 4 itens que ele entende que são adicionalmente relevantes que a gente observe. Tá, só também uma outra dúvida. Qual foi, só para relembrar aqui, qual foi o ponto trazido na sustentação oral pelo Pedro? Porque ele fez referência a esse parágrafo, né? Do que eu entendi, ele estava falando que achava que a execução da garantia de fiel cumprimento deveria ser acionada apenas para esses novos quesitos que a lei está trazendo. E aí, quando a gente fala, mas o primeiro M que a gente está colocando no ato, ele já está na MP, né? Essa questão de você poder acionar ela para descumprimento de obrigações da outorga. Tá bom, obrigado, diretora. Agnes, então, pela nossa leitura aqui, seria os quatro pontos trazidos na MP, eles se adicionam a outros eventuais descumprimentos da outorga que poderia ser utilizada a garantia de fiel cumprimento para cobrir uma eventual penalidade em desacordo a outras circunstâncias que não as previstas na MP. Porque da sua fala se coloca que a MP trouxe 4 situações adicionais. Então, entendo que, por essa leitura, que seriam, além de outras próprias de regulamento, de checagem da própria outorga, e que se incluem também essas 4. É isso, né? Isso, foi o entendimento que a gente fez da leitura desses comandos juntos. Não, mas, na realidade, não são apenas essas 4. É o parágrafo 1º L, inciso 6º, com 4 hipóteses específicas. 2 delas se reportando as condicionantes em relação à eventual prorrogação do prazo em 36 meses. Uma se reportando em relação ao descumprimento do ato autorizativo quanto à potência instalada e o outro como consequência da revogação da outorga de autorização. Além disso, tem o parágrafo 1º M. O parágrafo 1º M, ele se reporta à outorga e às condicionantes da outorga. Se tiver uma inobservância total ou parcial das condicionantes da outorga, então a garantia de fiel cumprimento também pode ser utilizada como maneira de execução. Então, não são apenas as 4, são as 4 de modo mais específico e direto, e essa do parágrafo 1º M, que ela é mais ampla, não ampla e razoada, porque ela é ampla e se reporta as condicionantes da outorga. A depender da outorga, as condicionantes mudam. Desculpa se eu não me fiz clara, mas foi exatamente isso que eu disse. Tá bom. Também esse foi o meu entendimento. Também foi o meu. Por isso que eu perguntei, porque eu fiquei um pouco na dúvida se o meu entendimento estava correto. Eu queria fazer uma referência também, assim, bom, se bem que o diretor, aí eu já estou passando um pouco do limite aqui, porque o diretor Sandoval, ele ia falar mais alguma coisa, eu posso falar depois dele. Não, perfeito, diretora. Apenas um outro ponto que foi trazido na sustentação oral com relação à publicidade. Então, apenas só para deixar muito claro que, por regra, todas as tramitações e processos na agência são públicos e nós temos um rol de documentos ou de circunstâncias aos quais a empresa pode pedir, claro, o sigilo na documentação, mas a avaliação final é da agência e o princípio e a regra é a publicidade e a exceção a restrição à publicidade. Então, só deixar esse ponto bem enfatizado. E também fazer um destaque também com relação na fala da sustentação oral, com relação a eventual desmantelamento da cadeia eólica que foi trazido, né? Então, nós temos desde 2001, com o advento aí, do surgimento do racionamento, diversas políticas públicas que vieram no sentido de incentivar
a diversificação da matriz elétrica, que de fato foi um grande sucesso, como é até hoje. E o grande problema é que, e o grande debate que se apresenta, em comparação com outros países, que foi trazido também, é que esses incentivos todos, eles recaem sobre a tarifa do consumidor, em amplo sentido. E que nós não temos um consumo per capita expressivo, e que a aprovação ou a manutenção dos subsídios, eles sacrificam de forma muito impactante a tarifa média da população brasileira. Então, acreditamos fortemente que os incentivos devem continuar, mas que eu também não entendo que haja esse... Acho que temos que verificar os movimentos dentro das circunstâncias às quais a gente está passando. Então, temos uma sobrecontratação já bastante elevada no segmento de distribuição. Precisamos crescer o consumo. Então, acredito, Pedro, que o que está acontecendo, e pode estar acontecendo sim, é que nós não estamos conseguindo crescer o suficiente para dar continuidade à expansão do segmento de renováveis de uma forma geral. E que, por outro lado, temos que contrabalancear o peso desses encargos na tarifa final do consumidor de energia elétrica. Então, eu acho que é um trade-off importante, a indústria tem a sua contribuição e que precisamos, sim, de políticas públicas que assegurem a diversidade da matriz, a sustentabilidade, mas que também pensemos na sustentabilidade econômico-financeira do pagante, de toda essa cadeia de incentivos que o setor elétrico possui. Diretora Evane, meu comentário é mais geral, e sendo assim eu já passo a palavra. Tá bom, vou aproveitar aqui, pegando esse ponto que você colocou, não era exatamente o que eu ia falar, mas me instigou a também comentar, é que, claro que nós estamos falando aqui de uma política pública que visa, inclusive, incentivar, né, a continuidade da taxa de crescimento da eólica, em que pese todos esses aspectos que você colocou, né, de reflexo que isso tem nas tarifas de todos os consumidores. Eu tenho assim, uma percepção, eu não discuti isso aqui internamente, mas eu tenho uma percepção de que já houve aí uma melhora, né, da competitividade das fontes renováveis. Então, tanto as eólicas quanto as fotovoltaicas, né, que estão aí numa trajetória de crescimento, né, da sua capacidade de competir no mercado. Então, ou dito de outra forma, eu acho até que os subsídios poderiam ser revistos, mas não por conta dessa medida provisória, que é uma política pública que estabeleceu esse mecanismo para incentivar a continuidade do crescimento, da taxa de crescimento das eólicas e também das fotovoltaicas. Mas o que eu ia perguntar, na verdade, era um outro ponto. A medida provisória ela traz, num dos seus incisos ali do parágrafo 1º que não pode ser alterada a potência. Qual é o entendimento de vocês em relação a isso? Por exemplo, um empreendimento de, por hipótese, 30 megawatts e instalou 35. Ele perde o direito? Ou cabe interpretação? Estou lendo aqui, peraí. Para manter o direito ao prazo dos empreendedores, primeiro L. Onde você fala da potência, Elvio? O empreendedor deverá optar. Mas o inciso 6º é só para o acionamento, né, da garantia, não é isso? O que está falando ele é de 30, na outorga é 30 e ele instalou 35. Ele perde, ele tem que ser executada a garantia de fiel cumprimento? Assim, eu acho que a gente teria que analisar nos casos concretos, mas assim, muito diretamente o que está escrito aqui você tem que acionar se mudar a potência. Mas assim, eu acho que a gente vai ter que analisar nos casos concretos. Assim,
dá para analisar se é diretamente assim a aplicação. Eu também o entendimento assim, é que quando a medida provisória coloca esse ponto, ela é para garantir que ele cumpra aquilo que ele se comprometeu. Agora, se ele instalou a mais, ele continua atendendo o que ele se comprometeu no seu contrato, né, na sua outorga, e não, na minha visão, não deveria ser executada a garantia de fiel cumprimento por isso. Né? Porque senão, se nós fizermos uma leitura muito restrita desse ponto, se instalou qualquer coisa acima, abaixo está claro, mas acima ele também teria a garantia de fiel cumprimento executada. Não me parece razoável nem justo. Eu acho que a gente teria que, assim, de fato, eu até dei uma lida na nota técnica, eles não entram muito nesses detalhes, acho que a gente teria que fazer essa avaliação, com certeza, sobre justamente o princípio, né? Será que a gente consegue ouvir da Procuradoria? Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, a preocupação do diretor Elvio é no sentido de dar a segurança de quem vai assinar o termo de adesão, que tem que estar coerente com o MP, saber quais que seriam as condições que, eventualmente, ocasionariam a execução de garantia de fiel cumprimento. E, na medida em que é dito a execução da garantia de fiel cumprimento depende de determinação expressa, então a agência vai ter que determinar que tem execução. Nas seguintes hipóteses: descumprimento das condições previstas no ato autorizativo quanto à potência instalada. Ou seja, se era um parque de 30 mega e instalou 28, eu acredito que, na verdade, ele está até descumprindo, não é? Ele efetivamente não cumpriu aquilo que está no seu ato autorizativo. Mas se ele colocou 32 e efetivamente vai ter um comando expresso da agência para executar a garantia de fiel cumprimento, o que seria esse descumprimento das condições que fazem com que tenha execução? É o todo, ou seja, 32 mega, ou apenas aquilo que sobejar, os 2 mega que estão extravasando o que está no ato autorizativo? Penso que seria importante a gente ter um direcionamento, porque na medida em que aqui é o momento de simplesmente dar cumprimento à MP, também cabe interpretar e dar todos os contornos para garantir toda a segurança jurídica. Perfeito, diretores. Eu vejo que a redação do inciso 6 permite que essa análise seja feita no caso concreto, caso a caso, eventualmente quando a questão seja trazida à ANEEL, porque diz aqui que a execução da garantia de fiel cumprimento dependerá de determinação expressa da ANEEL, ou seja, não será uma execução automática da garantia, né? Haverá uma instrução aqui e dependerá de uma decisão da ANEEL em relação a esses casos. Então, acho que não é o momento ainda de trazer os contornos, mas, claro, isso aqui pode ser analisado pela Procuradoria em parecer em casos concretos. Eu, assim, acompanhando que o raciocínio do diretor Fernando, mas com uma pequena diferença, nós estamos falando de cumprimento da potência, né? Nós estamos nos referindo, a medida provisória está se referindo à potência, então, o cumprimento da potência outorgada. Bom, se um empreendimento de 30 instalou 35, 32, como no exemplo do diretor Fernando, ele cumpriu o compromisso dele com a outorga? Minha visão é, sim, cumpriu. Ele cumpriu e tem mais 2 megawatts que ele instalou, excedendo os 30 que estavam na outorga. Então, me parece que é uma interpretação que eu estou fazendo aqui. Claro que, eventualmente, nos casos em que isso acontecer, teria que ser avaliado, mas em nome da segurança, para quem vai assinar o termo de adesão, talvez o que eu colocaria é que isso fique claro, né? Porque se alguém instalar mais, não vai ter problema, porque senão ele vai ficar com... A gente até limita, né? A possibilidade de ter mais potência injetada no sistema. Mas em qualquer hipótese de alteração da potência, ele não deveria pedir essa anuência à ANEEL? Então, essa análise será feita no caso concreto. Normalmente ele pede uma autorização para isso, mas aí a questão é que a medida provisória disse que ele não podia mudar a potência. Tudo bem, a ANEEL ela poderia negar, ela poderia alertar que esse pedido, a procedência desse pedido, o deferimento desse pedido de aumento da capacidade, aumento da potência da unidade geradora, poderia acarretar, se esse for o entendimento, na exclusão do desconto, né? Na execução da garantia. Em que pese, no meu entendimento, é que não.
se ele instalou a mais, não está na hipótese de descumprimento da potência que foi contratada. Ele está contratado, está atendendo e instalou um pouco a mais. Então, não deveria ser executada a garantia de fiel cumprimento. Essa Mas é a ele minha tem autorização para instalar mais sem pedir a gente alteração de característica técnica da unidade? Independentemente de pedir, né? Porque ele pede, a ANEEL pode autorizar. Vai falar, o autorismo você vai ter que ser executada a sua garantia. Isso. Não me parece razoável que isso seja feito. Acho que a Ludmila, você quer complementar? Só para esclarecer, que a MP ela traz assim, descumprimento das condições previstas no ato autorizativo quanto à potência instalada. Se ele requer a regularização do ato autorizativo para essa nova potência, ele não está descumprindo, não é hipótese de execução de garantia. Até porque, se ele não altera a potência no ato, ele não consegue nem celebrar o custo, nem entrar em operação. Então, a leitura se ele regularizar o ato, ele não é hipótese de execução de garantia. Tá, aproveitando que a Ludmila está no púlpito, e uma eventual mudança de característica técnica. É claro, por essa mesma ótica, se a ANEEL autorizar, ele permanece regularizado e assim faz jus aos descontos e, claro, não precisaria descontar a sua garantia de fiel cumprimento. Está correta essa leitura? Isso. A leitura que pressupõe de alteração do ato autorizativo emitido pela ANEEL. Isso é o que regulariza a condição da central geradora. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ludmila, porque o fato em si de ter uma autorização, nesse exemplo que o diretor Elvio colocou, de 30 megas de capacidade instalada, e, eventualmente, ter um efetivo parque de 32 ou 35 mega, poderia descumprir um dos condicionantes do ato autorizativo. O ponto que o procurador está colocando é que, no caso concreto, eventualmente seria analisado tudo. Mas qual que é o ponto que eu acredito que vale a pena? Porque nós estamos falando, na prática, de desconto no fio. E o desconto no fio, ele não leva em conta a capacidade instalada, mas a potência injetada. Então, pode ser que, para fazer jus a determinado desconto, a potência, a capacidade instalada, necessariamente seja superior à potência injetada. Então, eu acredito que talvez não seja nenhum momento agora, porque eu entendi, pelo ponto do procurador, que seria um tema que, no caso concreto, análise de parecer, isso seria investigado. Mas nós teríamos que dar algum tipo de direcionamento, porque não necessariamente, para fins de desconto, a capacidade instalada vai corresponder à potência injetada. E pode ocasionar que alguém supere aquela outorga emitida pela agência em termos nominais. E, aparentemente, se superar, poderia estar incidindo em uma das hipóteses de execução da garantia física, da garantia de fiel cumprimento. Deixa eu só ver se eu entendi a sua colocação. Você está dizendo que ele pode, eventualmente, injetar mais energia do que a capacidade instalada? Porque, assim, ele não vai conseguir... O critério da lei para fins de desconto no FII é potência injetada. Isso. Não necessariamente 30 mega de capacidade instalada representa 30 mega de potência injetada. Isso. Então, para ele ter direito ao desconto, ele vai ter que se limitar à capacidade de injeção limitada, no caso, a 30 mega, 300 mega, a quanto for. Só que, no caso aqui, nesse inciso C da linha da letra 6 do parágrafo 1º L, fala-se de capacidade instalada. E pode acabar que, na prática, seja instalada uma capacidade superior àquela da outorga. Então, aí, nessa hipótese, ele tem que, necessariamente, pedir uma alteração da outorga dele, porque ele não consegue avançar e não entra em operação se essa potência estiver diferente da outorga. Ele não assina CUST, o CUST necessariamente tem que ser a potência que está na outorga, e ele não entra em operação. Então, assim, na hipótese da central geradora desejar instalar uma potência maior do que aquela que estava originalmente no ato autorizativo, ele deve vir na ANEEL, regulariza a outorga como um pedido de ampliação, e aí ele segue o caminho regular, né? Porque aí o ato autorizativo dele agora está compatível com o projeto que ele está implantando. Então, eu consigo entender que, quando fala descumprimento das condições previstas no ato autorizativo quanto à potência instalada, nós estamos necessariamente falando de instalar uma capacidade inferior àquela da outorga? Nessa hipótese, vale a pena colocar isso no voto.
Porque se esse aspecto que estava sendo levantado pelo diretor Elvio, que é um ponto que eu estava aqui também um pouco incomodado, ele, na prática, ele não seria verificado, porque não seria possível entrar em operação comercial, não seria viável, então nós estamos aqui tratando não de duas possibilidades, apenas de não atingir a capacidade outorgada. Daí, se é isso, eu penso que nós devemos, desde já, e esse que foi o posicionamento, colocar isso no voto, porque aí fica muito claro em que hipótese, para a agência reguladora, seria possível realizar a execução de uma garantia de fiel cumprimento. Eu trouxe esse ponto porque ele surgiria lá na frente. Então, eu acho que, até para evitar qualquer polêmica lá na frente, e demandas, inclusive, à Procuradoria, isso eu concordando com o diretor Fernando, eu acho que talvez pudesse ficar claro no voto para que não haja a necessidade de uma discussão posterior sobre isso. Deixa eu só entender. Então, assim, nesse caso do descumprimento, sobre a potência instalada, que a gente está, a nossa interpretação, a priori do que eu estou entendendo, é que a minha dúvida é se a gente tem que fazer esse entendimento agora, mas tudo bem. Seria no sentido de redução, ou seja, dele instalar uma potência inferior, é isso? Eu acho que seria isso, quer dizer, assim, estabelecer que a garantia de fiel cumprimento, a inobservância do que está no primeiro L, lá em relação à potência, ela se limita à redução da potência outorgada, e não ao aumento, porque aí você estabelece um parâmetro bastante objetivo e claro. Estou pensando aqui, gente, porque assim, é uma questão interpretativa, não me debrucei muito. Isso, assim, eu consigo entender que é uma interpretação nossa, mas eu não sei o quanto que isso restringe a própria leitura da lei, porque se fosse para escrever redução, a própria lei teria escrito redução, né? Mas, na verdade, ela fala cumprimento do que está na outorga, né? Então, se ele instalar mais, ele está cumprindo o que está na outorga. Né? Podemos deixar isso claro, né? Acho que não tem problema. Tá bom. Está cumprindo a outorga, se instalar mais. Então, mas é isso que é a questão, né? Assim, se alterar a outorga, não tem descumprimento. Então, o que a gente está falando existe uma outorga de 30 mega. Instalou 28, descumpriu? Descumpriu. Agora, instalou 32, 35, descumpriu? O ponto se tiver aderente... Poderia ter sido descumprido. Agora, na prática, o que está sendo dito não há hipótese disso acontecer, porque na prática ele não conseguiria entrar em operação comercial e não conseguiria fazer com que uma usina que deveria ser de 30, ela fosse apresentada como de 32. Então, em não tendo essa possibilidade, se isso é uma dúvida que nós tínhamos aqui e não temos mais, de acordo com o que a Ludmila falou, eu acredito que vale a pena colocar no voto, porque deixa muito claro, para fins de interpretação desse dispositivo, entende-se que a execução da garantia de fiel cumprimento é unicamente quando não atingida a capacidade instalada prevista na outorga. Estou pensando aqui. Como que a gente pode deixar claro isso no voto? Depois eu vejo com a Ludmila, a gente põe um parágrafo sobre isso, assim, no sentido de que, de fato, é de acordo com a outorga e que ele não teria como fazer diferente, porque senão ele não consegue exercer os outros direitos dele, basicamente. Desculpa interromper, mas acho que o princípio é esse. Ele precisa sempre adequar o ato de outorga dele para o que está sendo implantado. Tá bom. Tá certo. Mas se é possível que ele adeque essa outorga também para uma produção menor, a irregularidade seria em qualquer variação que se efetivamente se encontrasse na geração com aquela outorga, que isso não fosse fundamento para uma retificação posterior. Uma vez não retificando esse valor, tudo bem, haveria um descumprimento de outorga e, portanto, a enquadração nesse molde da linha C, e então haveria descumprimento. Mas em qualquer hipótese de adequação posterior, seja para mais ou para menos, não haveria essa irregularidade, né? Eu entendo que não, porque ele não pode regularizar para menos, porque aí ele está descumprindo o que está na outorga. Quem se compromete a entregar 30, se ele tiver uma usina que tenha o dobro dessa capacidade, ele está entregando os 30. Então, ele não descumpriu.
Agora, se ele for na superintendência, no caso a SCE, e solicitar uma redução de 30 para 25, aí ele está descumprindo. É só uma questão de ordem. Eu fiquei sabendo agora pela secretaria, pelo secretário-geral da Neodana, que foi interrompido por alguma razão técnica que nós estamos verificando a transmissão da nossa reunião pela internet. A rede da ANEEL. Oi? É a rede da ANEEL, diretor, e o problema de conexão. Acabei de receber aqui da superintendente de gestão da informação o nosso link com o SERPRO. Então, é um problema maior até. Mas não temos transmissão rede. Não está sendo transmitida para o público. Não está sendo transmitida. Só internamente. Nem internamente? E o diretor Sandoval nem internamente. Então, a nossa rede caiu. Porque caiu. Inclusive, o diretor Sandoval já não está na reunião porque caiu a conexão dele. Tem quanto tempo? Tem uns 5 a 10 minutos, no máximo. Nós perdemos... o público perdeu uma parte daquilo que nós discutimos aqui. Bom, numa situação como essa, como a transmissão ela é muito importante, né, porque tem aí muitas pessoas acompanhando a reunião, além daqueles que estão aqui presentes, né, mas tem muitos via internet. A minha sugestão, aí, diretor Fernando, diretora Agnes, é que nós suspendêssemos a reunião para verificar esse fato e corrigir, né? Então, eu suspenderia a reunião até que isso aí se resolva. Acho importante também. Eu espero que se resolva hoje, porque senão na próxima reunião eu terei 58 processos na pauta. Tá bom. Obrigado. Então, eu vou me desculpar aqui com os presentes, mas vamos suspender a reunião até que esse problema seja resolvido, inclusive com a possibilidade do diretor Sandoval participar. Bem, eu queria fazer aqui uma observação antes de retomar a reunião. Nós estamos com um problema que não tem solução imediata para a transmissão da nossa reunião pelos canais da internet. E nós tomamos a seguinte decisão aqui. Vamos retomar a reunião apenas para deliberar aquele processo que estava em discussão, que já está no final da discussão e a gente já colocaria em deliberação. O diretor Sandoval não consegue entrar, então mas ele manifestou o voto dele, no caso. E nós vamos suspender a reunião, retornando às 14h30. E isso aí pode dar o tempo suficiente aí para que o problema lá de conexão com o SERPRO se resolva. Nós tivemos um problema com a fibra ótica, que faz a conexão da ANEEL com o SERPRO. Se isso não se resolver, nós temos uma alternativa. Se a fibra ótica não puder ser recomposta, nós temos uma alternativa de que não transmitir, excepcionalmente, não transmitir para o público a reunião, mas ela vai continuar acontecendo aqui internamente, mas as nossas reuniões todas são gravadas. Então, nós já, assim que terminada cada uma das votações, inclusive essa é a minha proposta, mas eu dependo da parte técnica, que assim que terminada já disponibiliza a gravação daquele item. Caso contrário, assim que terminar a reunião, ele vai ficar disponível, como sempre, né? Ele fica disponível aí para o público, a gravação. Então, essa seria a alternativa para que a gente pudesse continuar a reunião hoje. Então, nós vamos retomar o item 8, é 8, né? O item 8, que nós estávamos em fase já de discussão, para que a gente possa deliberar. Então, vou aproveitar que a gente teve esse tempinho para dizer o parágrafo que eu adicionei ao voto, na linha do que a gente estava conversando, eu incluí. Observo que, durante a reunião pública de deliberação desse processo, foram levantadas dúvidas sobre a aplicação do item C, da linha C do inciso 6º do parágrafo 1º L do artigo 26 da 9427.
O que se esclareceu na ocasião é que a execução da garantia de fiel cumprimento, nesse caso, só ocorreria se a potência instalada do empreendimento diferir da potência instalada constante do auto de outorga. Ou seja, não se afasta a possibilidade de solicitação de alterações de características técnicas dos empreendimentos que serão analisados dentro do rito ordinário da agência, de modo que, para aferição do descumprimento em comento, considerar-se-á a potência instalada do ato de outorga vigente. Tá bom? Ok, então, pelo que eu entendi, fica encaminhado na linha do que a superintendência esclareceu aqui. Né? Havendo uma alteração da potência, ela precisa ser comunicada à ANEEL para a ANEEL autorizar e entra no ato autorizativo. Então, e isso vale para mais ou para menos. É isso, né? Isso vale para mais ou para menos? Vale para mais ou para menos. Tem que estar regular com a outorga e as análises vão ser feitas, usualmente, pela área técnica sobre a possibilidade de mexer nessa potência para mais ou para menos, aquilo que a gente estava conversando aqui no intervalo. Se eventualmente tiver contrato no ACR, por exemplo, aí você não poderia fazer para menos, por exemplo. Né? Então, aí, no caso, aplicando as disciplinas vigentes, vai ser analisado a possibilidade, né, de alteração dessas potências, mas constando na outorga, é isso que vale, e aí a gente entende que está de acordo com o que está na lei, que fala da potência instalada da outorga. Tá, e eu não sei se valeria a pena nós incluirmos aí que isso não se aplica aos contratos de venda de energia no ambiente regulado. Porque uma coisa é a outorga, tem dois contratos. Por isso que eu falei, no fundo, dentro dos ritos ordinários da agência, porque esse já é a verificação que eles já fazem na SCE usualmente, certo? Tá, sempre vai ser verificado se uma eventual redução, que aí o problema seria a redução, uma eventual redução, ele continua atendendo aos contratos do ambiente regulado, mesmo com a redução. É isso. Ok. Tá bom. Então, você está fazendo esse ajuste no voto. Né? Não só esse, mas também você concordou o dos despachos, sim. Agora, o problema é que a gente não está com ele aqui, mas ficou. Vamos lá. Você que vai ler? Eu que tenho que ler. Eu tenho que só botar os 36 meses, né? Mas ficaria assim, ó, estabelecer que os interessados na prorrogação do prazo de 48 meses previsto no inciso 1 e 2, por mais 36 meses, a que se refere o parágrafo 1º K, então a esse é o ajuste aqui. E embaixo também, termo de adesão assinado pelo representante legal. Não, deixa eu ver, desce mais para baixo. Mais para baixo, aqui. Aqui já estava, né? Não, tá, aqui já estava correto. Isso. Tá, é isso, lá em cima. É isso. Bem, não havendo outras observações em votação. Eu voto com a relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. Declaro que a diretoria... desculpe, tem um voto do diretor Sandoval que ele concordando com esses ajustes que já tinham sido encaminhados para ele. Então, por unanimidade, a diretoria da ANEEL decidiu por aprovar o termo de adesão na forma da minuta anexa ao despacho. E aqui eu vou precisar da ajuda de novo da diretora Agnes, de estabelecer que os interessados na prorrogação do prazo de 48 meses, previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º-C do artigo 26 da Lei 9427, de 1996. Por mais 36 meses. Por mais 36 meses. É a que se refere o parágrafo 1º-K desse artigo. Devem apresentar pedido à ANEEL até 10 de junho de 2024, posteriormente devem apresentar termo de adesão assinado pelo representante legal, conforme parágrafo 1º-N da medida provisória 1212 de 2024, em até 45 dias após o protocolo do pedido da ANEEL, na ANEEL, e comprovação de aporte de garantia de fiel cumprimento nos termos do parágrafo 1º-L do referido dispositivo, conforme orientações disponibilizadas na página da ANEEL na internet até 9 de julho de 2024. E determinar que a prorrogação do prazo de 48 meses por mais 36 meses, isso já estava assim, né? Nos termos da medida provisória 1212, de 9 de abril de 2024, para os interessados que atenderem aos requisitos expostos na medida provisória, será emitida por meio de despacho de titular da Superintendência de Concessão, permissões e autorizações de serviços de energia elétrica, SCE, da ANEEL, e aí teria outro
entraria no dispositivo ou só na fundamentação? Aquele trecho que você leu. Esse aqui eu só coloquei na fundamentação. Eu botei no voto já, no parágrafo. Tá, acho que valeria a pena colocar no dispositivo também. Será que dá para ficar claro? Aí incluir aquela redação no item esclarecer? 4. Qual o verbo? Qual que é o verbo que a gente pode determinar? Esclarecer? Esclarecer? Aí não sei se aí, como é um dispositivo, talvez só simplesmente dizer que será tratado dessa forma, porque senão fica um esclarecimento dentro do dispositivo. Tá, vou pensar como é que a gente escreve esse dispositivo de esclarecimento. Fixar o entendimento. Fixar o entendimento, tá bom. Tá bom? Com a redação que você fez para lá na fundamentação. Tá bom. Bem, como eu disse antes, nós vamos suspender a reunião. Vou pedir desculpa a todos os que estão aqui presentes, mas infelizmente tivemos esse incidente aqui com a fibra ótica da ANEEL, o que inviabiliza a transmissão da reunião, mas, inclusive, estamos tentando resolver, inclusive, a participação do diretor Sandoval, que vai participar, ainda que não tenha fibra ótica, ele participaria utilizando outros caminhos para chegar na ANEEL, e a gravação ficaria, caso não se resolva por fibra ótica, a gravação ficaria disponibilizada assim que terminada a reunião, ou, se possível, assim que terminado cada deliberação de cada item. Então, eu vou suspender a reunião para retorno às 14h30, com uma forte esperança de que a gente consiga resolver o problema da fibra ótica. Mas obrigado e até bom almoço a todos. Daqui a pouco nós voltaremos.